Oi, pessoas! Eu sou a professora Eliette e a partir de agora nós temos um encontro marcado toda semana para estudar um pouco sobre a nossa língua portuguesa. Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu com as descobertas que nós vamos fazer. Vejo vocês, hein? Tchau! Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, se prevenindo direitinho. Bom, a nossa aula de português hoje vai dar atenção ao eixo do gênero textual. Qual é o gênero textual que nós vamos estudar hoje? A entrevista. A entrevista é um gênero textual assim bem comum no nosso dia a dia. A gente vê nos jornais, sejam eles escritos, na internet, na TV, em revistas, enfim. A entrevista é um gênero textual bem comum. Hoje nós vamos conhecer algumas características, algumas funções, algumas usualidades desse gênero textual, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente nós vamos pensar sobre qual é a função que uma entrevista tem. Bom, gente, a função primordial de uma entrevista é coletar, é buscar e depois divulgar dados e informações sobre uma personalidade ou sobre um assunto. Personalidade ou assunto porque nós vamos ver que existem tipos diferentes de entrevista, certo? A entrevista ela é muito usada por repórteres investigativos, por jornalistas que buscam informações sobre casos que são considerados misteriosos, buscam divulgar fatos importantes e relevantes para a sociedade, certo? Quais são os sujeitos envolvidos na entrevista? Quais são os sujeitos que produzem esse gênero textual, que fazem esse gênero textual acontecer? O entrevistador de um lado e o entrevistado do outro. Qual é a função de cada um desses sujeitos nesse processo? O entrevistador deve conhecer e buscar informações prévias antecipadas sobre o assunto da sua entrevista. Ele deve fazer um roteiro, porque é o entrevistador que direciona essa conversa. A entrevista ela se parece muito com um diálogo, com uma conversa, com um bate-papo, vai variar somente em nível de linguagem, os objetivos vão ser diferentes de uma entrevista para outra, mas o entrevistador é quem conduz. Ao entrevistado cabe responder os questionamentos impostos pelo entrevistador, inserir informações, dados que ele julga necessário de acordo com o andamento da entrevista, certo? Mas quem guia, quem dá o norte da entrevista é o entrevistador. Por isso ele deve estar preparado com um roteiro, com uma lista de perguntas que podem ser modificadas de acordo com o andamento da entrevista. De repente o entrevistado dá uma informação e o entrevistador acha aquilo interessante e faz uma pergunta que não estava no seu roteiro, que foi elaborado inicialmente, mas que ele percebe como enriquecedor para a entrevista. Isso pode acontecer também. A única coisa que deve-se ter muito cuidado é com os turnos de fala. Professora, o que são turnos de fala? Turnos de fala, gente, é a vez de cada um desses sujeitos falar. Já pensou que confusão se um atropela a voz do outro, a vez do outro falar? É o que nós temos nessa imagem bem aí. Olha só o que aconteceu. A entrevistada puxa o microfone da mão do entrevistador porque ela sente necessidade de falar mais do que o tempo oferecido pelo entrevistado permitia. Ou ela precisava responder algo que ele não perguntou. Ou talvez a pergunta nem fosse para ela, mas ela se sentiu impelida a responder. Ela sentiu a necessidade de responder uma pergunta que inicialmente nem foi direcionada para ela, certo? Mas é muito importante ter cuidado com esses turnos de fala, para não ter esses conflitos, para não ter cortes nas falas dos dois e para que o entrevistado não acabe omitindo informações porque não teve tempo ou oportunidade de falar, certo?
Então, é muito importante que esses turnos de fala, entre um e outro sujeito envolvido na entrevista, haja alguns segundos antes de interromper, antes de tomar a voz, que um e outro tenha certeza que o seu interlocutor concluiu a sua fala, concluiu a sua ideia, para não tomar a vez do outro, tomar o turno de fala e a pessoa ficar sem concluir a sua ideia. Isso não é interessante, principalmente para uma entrevista, que é um gênero textual que se constrói com base nas informações que são oferecidas pelo entrevistado, de acordo com a forma como o entrevistador guia essa conversa, certo? Então, quais são os tipos de entrevista? Lá no início eu disse que nós temos 2 tipos essenciais de entrevista. O primeiro é quando o foco está no entrevistado, na pessoa, na personalidade. E aí nós temos a entrevista de emprego como um exemplo desse tipo de entrevista. Geralmente busca-se informação sobre aquela pessoa, informações pessoais, informações profissionais, o que ela sabe fazer, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os objetivos de vida que aquela pessoa tem. São perguntas que o foco são as informações sobre o entrevistado, ok? E aí nós temos um exemplo aqui, olha, celebridades, artistas, cantores, atrizes, atores. Olha, nós temos aqui um exemplo. A manchete, a chamada, a frase principal em uma cor diferente, uma imagem de corpo inteiro da personalidade que foi entrevistada e depois nós vemos o corpo do texto, as perguntas e respostas bem destacadas, as perguntas em negrito, em uma cor mais escura, e as respostas em um tom mais claro. Esse é o desenho, é o modelo, é o molde que nós temos para uma entrevista, certo? E aí, qual seria o outro tipo de entrevista? O outro tipo de entrevista, o foco está em um assunto ou em uma área específica que é dominada pelo entrevistado. Pode ser um economista? Pode ser um artista? Pode. Pode ser qualquer outro profissional, qualquer outro cidadão que tenha um domínio sobre uma área específica que desperte o interesse público ou só daquele entrevistador, ok? Aqui nós temos um exemplo de uma economista que foi entrevistada e, olha, percebam o tamanho da foto, como é diferente. Na entrevista anterior, no exemplo anterior, nós temos a entrevistada numa foto de corpo inteiro, porque o foco dessa entrevista é essa personalidade, é essa atriz. Já no próximo exemplo, onde o foco é uma área específica, um assunto que o entrevistado domina, o entrevistado está numa foto menor, ela está em uma foto menor, algumas descrições para o caso de algum leitor não reconhecê-la pela sua imagem, porque muitas vezes esse profissional é conhecido pelo nome, mas não pela sua imagem pessoal. E a imagem é que explora a Primeiro, nós temos a manchete, que nesse caso aqui é puberdade precoce e suas consequências. É a frase que chama, que dá informação sobre o que essa entrevista vai tratar, sobre o que vai falar, sobre o que aquele entrevistado vai falar. Então, nós temos aqui a manchete. Pode vir toda em letras maiúsculas, ela vem destacada de alguma forma. Nesse caso aqui, ela veio bem maior, as letras bem maiores em relação ao restante do texto, tá? Depois da manchete, nós temos uma introdução ou uma apresentação. E aqui a gente tem uma introdução sobre o assunto e uma apresentação do entrevistado, do profissional que vai falar sobre esse assunto, certo? Depois disso, nós temos as perguntas e respostas, que são o corpo do texto, certo? Nós temos aqui as perguntas e as respostas em cores diferentes, que aí fica mais fácil para o leitor identificar onde é a fala do entrevistado, onde é a fala do entrevistador.
Ocasionalmente, nós podemos ter destacadas algumas frases que foram consideradas mais importantes, mais chamativas, informações-chave oferecidas pelo entrevistado, certo? E aí nós devemos ter também a identificação de quem foi entrevistado e de quem foi o entrevistador. É muito importante isso constar também, ok? E aí nós temos uma outra característica da entrevista, que nunca pode faltar em nenhuma análise de nenhum gênero textual: como a linguagem é utilizada. Gente, nós temos a entrevista em duas modalidades diferentes. Nós já sabemos que a entrevista é um gênero textual que busca informações sobre uma personalidade ou sobre uma área de conhecimento que o entrevistado domina. Nós já sabemos que são dois os sujeitos que participam da produção desse gênero textual: o entrevistado, que é quem conduz a entrevista, que deve fazer uma pesquisa prévia sobre o assunto que ele vai entrevistar, e o entrevistado, que fornece as respostas, dados e informações que ele julga que sejam necessários de acordo com o andamento da entrevista que é conduzida pelo entrevistador, certo? Nós já vimos que a entrevista segue uma estrutura, com a manchete, uma introdução e uma apresentação, o nome do entrevistado, o nome do entrevistador, a imagem, uma imagem ali que pode fazer menção ao assunto, mas também a imagem do entrevistado, algumas informações sobre ele, e o corpo do texto, que são as perguntas e respostas, destacadas em tons diferentes para facilitar a identificação pelo leitor de onde está a voz do entrevistado e onde está a voz do entrevistador. Agora nós vamos ver que, além desses tipos diferentes, a linguagem ela também vai se adequar nas duas modalidades. A entrevista ela pode acontecer no campo da oralidade, na modalidade oral. E aí essa entrevista ela vai se adequar ao tipo de divulgação. Ela é mais monitorada ou ela é menos monitorada, a gente tem mais ou menos cuidado com essa linguagem, de acordo com o público-alvo e com o próprio entrevistado. Digamos que o entrevistado seja um ator, uma atriz mirim, uma criança. Essa linguagem vai ter que ser adaptada para ser compreendida por esse entrevistado, mesmo que o entrevistador seja um adulto. E o contrário também pode acontecer. O entrevistador ser uma criança, o entrevistado um adulto. E aí a linguagem ela vai ter que ser adequada a essa situação. Também pode acontecer de um entrevistado ser um cantor ou um artista ou um profissional cujo público-alvo sejam adolescentes. E aí essa linguagem vai ter que se adequar a esse público que se pretende atingir. Os adolescentes precisam compreender as informações que estão sendo passadas e as perguntas que estão sendo feitas nessa entrevista, ok? Então, no campo da oralidade, a linguagem ela vai ter que se adequar ao tipo de divulgação, ao veículo de divulgação, ao público e ao entrevistador também. Já no campo da escrita, nós temos níveis de formalidade também. E esse nível de formalidade vai depender do tipo de divulgação e do público-alvo. Uma entrevista, por exemplo, que vai tratar de um assunto científico, que vai ser divulgado em uma revista científica, por exemplo, o nível de linguagem vai ser um nível formal. Mas digamos que vai sair no jornal da escola, ou que vai sair essa entrevista num programa de fofoca, ou que essa entrevista ela vai ser divulgada em uma revista cujo foco são adolescentes ou crianças. Então, a linguagem, mesmo quando ela é escrita, ela tem níveis de formalidade, mais monitorada ou menos monitorada, mais formal ou menos formal. Tudo isso vai depender de onde essa entrevista vai ser publicada, onde ela vai ser divulgada, para quem ela se destina, quem é que vai precisar compreender as informações que estão naquela entrevista. Crianças, adolescentes, adultos, profissionais de uma área específica ou leigos, pessoas que não têm conhecimentos específicos, mas que buscam informações sobre uma área específica de conhecimento. Tudo isso deve ser pensado na hora de adequar a linguagem em uma entrevista. Tudo bem? Outro aspecto importante na entrevista é o uso das imagens. A imagem ela está presente para auxiliar na construção do sentido
e para apresentar o entrevistado situações ou até ambientes. Digamos que eu vá entrevistar um chefe de cozinha, um cozinheiro, então é interessante que eu faça fotos, que eu pegue imagens dessa pessoa naquele ambiente em que ela trabalha. Ou um cientista no laboratório da universidade, ou um professor em uma sala de aula, ou um pedreiro no campo da obra, um agricultor na sua plantação. É importante que os ambientes sejam apresentados, que aquele entrevistado ele seja visto de alguma forma, com mais foco ou menos foco, a depender do tipo de entrevista e do objetivo da entrevista, certo? Mas as imagens, elas ajudam a construir o sentido e a atrair o público a fazer a leitura daquela entrevista também, tá? E aí, onde as entrevistas podem circular? Gente, geralmente as entrevistas elas são feitas para circular em esferas públicas. Professora, o que é uma esfera pública? É quando nós temos um texto e esse texto ele se destina ao público em geral. Várias pessoas vão poder consultar, vão poder fazer a leitura, a apreciação daquele texto. Na modalidade, no aspecto da oralidade, uma entrevista que ela é feita no nível da oralidade, na fala, ela pode ser publicada, ela pode circular em rádios, na internet, em blogs, em canais de redes sociais, em páginas ou em programas de televisão mesmo. Essas entrevistas, elas são feitas oralmente. Elas são vistas, são assistidas e são absorvidas, elas são lidas no campo da oralidade, tá? Já quando elas estão no campo da escrita, elas saem em jornais, revistas, blogs, elas saem na modalidade escrita. E aqui nós temos dois exemplos, uma no jornal, outro na revista, tá bom? E aqui nós temos um desafio. Faça uma entrevista e tente utilizar esse molde, essa dica, na verdade não é um molde, é uma dica da estrutura de uma entrevista. Vamos tentar fazer, tá bom? Se você não puder tirar foto, faça uma ilustração. Tente fazer, de repente você tem um talento para entrevistar e não sabe. Vamos perceber esses aspectos de adequação de linguagem, fazer o roteiro com as perguntas, buscar informações sobre o assunto da entrevista que você vai fazer. Tente passar por essa experiência de entrevistar alguém. Muito interessante, tá? Esse é o desafio. Aí aqui nós temos algumas reflexões sobre a entrevista. Primeiro, as entrevistas elas podem eventualmente ajudar a construir ou desconstruir a visão que nós temos sobre aquela pessoa que está sendo entrevistada. Como assim? As informações que aquela pessoa passa, seja sobre si mesma, quando ela é o foco da entrevista, ou seja sobre algum assunto que ela domina, pode surpreender o público leitor, o espectador. De repente você imagina que aquela pessoa tenha um nível de conhecimento e ela não corresponde, ou então ela ultrapassa as suas expectativas. Então, a visão que o leitor tem sobre o entrevistado pode mudar durante a leitura ou a apreciação de uma entrevista. Ah, eu não sabia que fulano poderia fazer isso. Nossa, nunca ouvi dizer que essa área de conhecimento tem tantas possibilidades de realização. São algumas possibilidades, algumas reflexões que podem ser feitas com uma entrevista. Tem também a questão da credibilidade do veículo que produz essa entrevista e que também divulga essas entrevistas. Certo? Será que esse jornalista, esse entrevistador, ele fez essa entrevista com alguma intenção maldosa, maliciosa? Ou será que ele está supervalorizando as respostas desse entrevistado, manipulando algumas informações? Dependendo do nível de confiabilidade, de credibilidade que aquele veículo tem, essas perguntas, essas reflexões, elas podem ser feitas sim, certo? É muito importante que nós tenhamos uma leitura crítica. Nós não temos que acreditar em tudo que nós lemos, que nós ouvimos na primeira vez, não. É seu direito como leitor verificar essas informações, checar a veracidade, ok? Fazer outras leituras, comparar leituras, isso é muito bom.
Um outro aspecto a ser refletido é a divulgação de informações e fatos de relevância social. Gente, as entrevistas, principalmente as investigativas, elas ajudam a sociedade a descobrir, além de debater sobre questões que são muito importantes para a construção, para o desenvolvimento da nossa sociedade, certo? Então, as entrevistas, elas são muito importantes nesse sentido. Elas ajudam a fazer reflexões, descobertas, a pensar, a discutir, a debater sobre assuntos que talvez não estariam em xeque se essas entrevistas não fossem feitas. E aqui nós temos um meme, gente. Essa entrevistada e essa entrevistadora, elas ficaram muito conhecidas por causa dessa situação, digamos assim, um pouco diferente. A entrevistada saiu correndo. E aí nós temos aqui, é verdade que a senhora virou meme, senhora? Senhora, aqueles memes de redes sociais, e aí ela sai correndo e a entrevistadora continua. Senhora, senhora, correu durante alguns segundos perseguindo a entrevistada. Então é assim, são situações que acontecem, que são engraçadas ou nem tanto, mas que são decorrentes de um gênero textual e que acabam construindo outros gêneros textuais, como no caso de uma entrevista, é um gênero textual, que acabou desencadeando a existência ou surgimento de um meme, que é outro gênero textual, ok? Então, é uma reflexão interessante. Nós ficamos por aqui. Aqui estão algumas recomendações minhas da professora Eliette. Tenham cuidado com a saúde, lave as suas mãos constantemente. Se você precisar sair de casa, use a máscara, mas principalmente tente ficar em casa. Só saia se for realmente necessário. Agora você fica com a seguinte missão. Na rotina 20, você vai receber um texto que você vai poder ler para aprofundar seus conhecimentos sobre esse assunto, se você tiver alguma dúvida. Você pode rever esse nosso texto, essa nossa aula de hoje, pausar, avançar, voltar, fazer anotações no seu caderno do que você achar conveniente. Ler o seu material, o seu livro didático, que também tem informações bem interessantes sobre esse gênero textual. Responder à rotina, não esqueça de responder às atividades da sua rotina. É importante que você faça isso para você fixar e aprender melhor, dar significado à sua aprendizagem. E caso você tenha alguma dúvida, alguma necessidade, procure o seu professor de sala de aula. Ele está com certeza disponível para lhe atender e retirar dúvidas, tá bom? Ou discutir um pouco mais sobre o assunto, quem sabe? Até a próxima, tchau, a gente se vê.